Essa é a questão mais importante que você precisa responder comigo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier, sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional e eu vou transformar a sua forma de estudar e a sua forma de aprender essa matéria em memorizar e acertar a questão. O seu objetivo é acertar a questão. O seu objetivo não é o número de páginas que você leu, o número de videoaulas que você assistiu, não. O seu objetivo é o número de questões que você está acertando. Então vamos responder questão junto comigo? Vamos lá. Antes de começar a ler o enunciado, gente, eu quero já dar uma dica. Curte esse vídeo, inscreva-se nesse canal. Tem uma professora fazendo 1000 questões comentadas em vídeo para vocês, gratuitamente. Inscreva-se no canal, gente, ative as notificações aí do sininho para que o YouTube avise você toda vez que eu posto um novo vídeo com uma nova questão. Vamos que vamos para a questão? Vamos lá, essa questão é longa, mas ela é a mais importante até o momento que a gente já estudou. Vem comigo. Pessoal, a administração pública, prova de delegado de polícia, banca, VUNESP. A administração pública, letra A, em sentido objetivo, material ou funcional, designa os entes que exercem a própria atividade administrativa. Letra B, em sentido amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Letra C, em sentido estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos, subordinados e dependentes, os quais incumbem executar planos governamentais. Letra D, estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Letra E, subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Gente, eu vou colocar essa questão em um tempinho maior para que vocês possam ler de novo, ler com calma. E sempre vou deixar na descrição do vídeo a questão, né, que isso ajuda muito, vocês podem ter um tempinho para o vídeo, leia a questão. Vai lá, gente, tenta responder. Pessoal, a resposta é a letra B. Essa questão ela envolve vários conceitos que são importantes. No direito, né, gente, conceitos eles são a chave da disciplina, então a gente tem que saber. E vamos entender um pouquinho, porque sempre o conceito vem com uma palavra que a gente fica meio na dúvida, mas a palavra já tem a resposta. Pessoal, o conceito de hoje, né, dessa questão é o conceito de administração pública. A administração pública pode ser entendida em sentido amplo e em sentido estrito. E esse mesmo termo, administração pública, pode ser entendida em conformidade com critérios subjetivo e objetivo. Então, são conceituações considerando critérios diferentes. Vamos falar da primeira conceituação. A administração pública em sentido amplo, gente, abrange aí tanto a função administrativa, os atos que estão ligados à função de administrar a máquina pública, quanto também os atos políticos. Nós sabemos, né, que eu já falei com vocês que ato político é aquele ato da alta gestão do governo. E nós sabemos também que a função política, né, de gerir nessa alta gestão do governo está concentrada preponderantemente no Poder Executivo. E nós sabemos também que a função típica do Poder Executivo é executar, é administrar. Então, no Poder Executivo estão concentradas tanto a função política quanto a função administrativa. Então, se eu estiver falando de administração pública em sentido amplo, eu estou compreendendo aí a função política, que está concentrada no Poder Executivo, e a função administrativa também, correto? E a administração pública prove em sentido estrito. Aí, gente, estritamente estou falando dos atos que estão ligados ao exercício da função administrativa. Estou falando, então, da função de administrar a máquina pública, ok? Esses conceitos têm que estar bem claros aí na sua cabecinha. Beleza. Esse primeiro conceito mais simples. Vou falar de alternativa para alternativa. Mas vamos lá, para o segundo conceito. A administração pública, esse termo também pode ser entendido em conformidade com dois critérios distintos. A administração pública segundo o critério subjetivo, formal ou orgânico. E a administração pública em conformidade com o critério objetivo ou material. Vamos entender. A administração pública em conformidade com o critério subjetivo, ou formal, ou orgânico, está falando de subjetivo de sujeitos, entidades, órgãos que compõem a administração. Está falando de quem faz parte da administração. Por isso que esse critério tem o nome de subjetivo ou orgânico, porque orgânico vem de organização, quem faz parte daquela organização, quem compõe
Administração pública. Prof, por que esse critério também é chamado de formal, né? Subjetivo, formal ou orgânico? Porque, pessoal, sabe o que quando eu escuto essa palavra formal, sabe o que você tem que lembrar? Formal de formalidade da lei. As formalidades da lei, né? A lei estabelece quem faz parte da administração. A lei estabeleceu, por exemplo, que as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista compõem a administração pública indireta. A lei que assim estabeleceu. Então é a lei que estabelece quem compõe a administração pública. Por isso que a gente chama esse critério de critério subjetivo, formal ou orgânico. Beleza? Macete para ninguém esquecer. Pessoal, a administração pública em conformidade com o critério subjetivo está falando sujeitos, entidades e órgãos que compõem a administração pública em conformidade com o critério formal, em conformidade com a lei. Beleza? Subjetivo, sujeito. Beleza. E a administração pública segundo o critério material ou objetivo? Pessoal, eu estou falando da matéria, do que a administração pública faz, né? Do objeto. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz muita coisa, não é verdade? Então, gente, agora que ficou claro o conceito, vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos lá. Letra A, pessoal. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional, tá falando o que, gente? Objetivo, material, funcional. Tá falando do que a administração pública faz. Da matéria, do objeto, da função, né? Poder de polícia, você falou de serviço público, várias atividades. A administração pública, em conformidade com o critério objetivo, material, funcional, designa os entes que exercem a atividade administrativa? Designa a função, o que a administração pública faz. Alternativa A, tá errada. Letra B. A administração pública em sentido amplo, função política e função administrativa. Objetivamente considerada. A administração, critério objetivo, tá falando do objeto, da função, do que a administração pública faz. Objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Certinho, letra B. Letra C. Em sentido estrito, subjetivamente considerada. Estrito, tô falando só estritamente da função administrativa. Subjetivamente considerada. Subjetivo vem de sujeito, de quem faz parte. Compreende tanto os órgãos governamentais supremos constitucionais, como também os órgãos administrativos subordinados e dependentes, os quais incumbem executar os planos governamentais. Pessoal, em sentido estrito, eu tô falando estritamente da função administrativa. Então, eu não tô falando de órgão governamental que exerce função política. Não. Eu tô falando em sentido estrito, estritamente função administrativa. Essa aí também tá errada. Letra D. Em sentido estrito, tô falando só da função administrativa. Objetivamente considerada, tô falando da função, né, do objeto, do que a administração pública faz. Compreende a função política e administrativa? Não. Compreende só a função administrativa. Tá errado. Letra E. Subjetivo, tô falando de quem faz parte. Formal ou orgânico, compreende a própria função? Não. Compreende quem faz parte. Vocês estão vendo, gente? Letra B, resposta correta. Essa questão ela envolve muitos conceitos, gera muita dúvida, fica um pouco confuso. Então presta muita atenção nessa explicação aqui. Agora, quem gostou dessa explicação, tem outra dica para vocês. Tem uma dica mais importante. Isso que eu falei hoje, gente, é o tópico mais importante, é o que é mais importante para vocês, né? Quando você vê seu edital, noções gerais de direito administrativo. Olha o que é mais cobrado, gente. Conceito de administração pública é o ponto mais cobrado. Olha o tanto que é cobrado, prof, o tanto que é cobrado. Gente, vou mostrar para vocês. A administração pública em sentido amplo e estrito não aparece tanto, tá vendo? Tá em verdinha, porque responde somente até 100 questões dos últimos 7 anos. O que tá em vermelhinho, que é o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo e objetivo, tá em vermelho, porque realmente responde um número maior de questões. Sabe por quê, gente? Esse conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo responde a 13% das questões de prova. E esse aqui, em conformidade com critério objetivo, a 12%. Ou seja, essas duas frases respondem a 25% das questões de prova dos últimos 7 anos sobre noções gerais de direito administrativo. Poxa vida, hein, prof? É isso que você tem que revisar, é isso que você tem que decorar. Então volta a ver esse vídeo de novo, faz o download gratuito do Manual da Aprovação de alguns capítulos que estão disponíveis no meu site. Beijo grande, vejo vocês na próxima!